A gente não percebe, mas convive intimamente com um perigo invisível. No interior das nossas casas, no ar que respiramos, nos alimentos e nas bebidas que ingerimos. Estamos falando do chumbo, um metal pesado, altamente tóxico, mas essencial para o homem nesses novos tempos. O chumbo foi um dos primeiros metais extraídos pelo homem. Está tão integrado ao nosso dia a dia que boa parte das atividades industriais e a maioria dos confortos da vida moderna seriam impossíveis sem o chumbo. Mas, ao mesmo tempo que beneficia o homem, o chumbo mata. O chumbo ele tem a sua utilização em vários processos ou em vários materiais que nós usamos no dia a dia. Você pode encontrar o chumbo, por exemplo, no cigarro, que é pequena quantidade, mas que também tem essa utilização. O material que você utiliza, por exemplo, o PVC, onde você usa o chumbo. Você tem chumbo em cristais, em chumbo no vidro. E você continua tendo chumbo em diversos utensílios, né, que você usa, inclusive material ou recipientes que acondicionam alimentos. Mas você pode ter o chumbo muito gravemente, vamos dizer, distribuído num contato mais profissional do trabalhador com o contato com este produto, que é o fato mais grave que nós encontramos hoje com relação à doença ou à intoxicação pelo chumbo. Os perigos do chumbo não são privilégio dos tempos modernos. Ao contrário, eles são muito antigos. No período de 1900 a 1933, a intoxicação começou a ser divulgada como doença entre os trabalhadores da área industrial da Inglaterra e País de Gales. Nesse período, houve um registro de 1.200 mortes atribuídas ao saturnismo. Hoje, os trabalhadores das oficinas mecânicas de fundo de quintal, onde é feito desmonte de baterias, estão entre os que correm mais riscos de contaminação por chumbo. O mais grave é que, na sua maioria, eles não têm a menor consciência do perigo que o chumbo representa. É uma sintomatologia que no início ela é leve e que quanto mais tempo ele está se expondo, vai se agravando. E chega um ponto, ele começa a ficar com uma anemia muito acentuada, porque o chumbo interfere na produção do sangue, né? E ele acaba tendo uma anemia, então ele acaba tendo uma palidez muito característica, né? E isto vai chamar mais atenção quando ele tem uma intoxicação um pouco mais, ou um tempo maior de exposição, em que ele começa a ter uma cólica um pouco mais forte. E aí essa cólica começa a incomodá-lo, ao ponto de muitas vezes, inclusive, esta cólica ser tão forte, quando ele procura um serviço de saúde, ser até confundido com como a gente chama, de um abdômen agudo, de uma infecção, vamos dizer assim, dentro do abdômen, dentro da barriga dele, e que ele acaba, muitas vezes, até por um procedimento de investigação, sendo submetido até à cirurgia. O ponto principal do tratamento é o afastamento do trabalhador da fonte de exposição. Ele não pode, de maneira alguma, ser tratado e continuar exposto ao chumbo. Inclusive, é um procedimento antiético isso, certo? Esta medida de você de sair da exposição, é uma garantia que o trabalhador tem, certo? Estabelecida, inclusive, nos procedimentos de benefícios previdenciários, que está nas instruções normativas da própria Previdência, do INSS, da própria Previdência Social. Garante ao trabalhador o afastamento do risco e, se necessário, o afastamento do local de trabalho. Este é o ponto fundamental do tratamento. O tratamento é sair da exposição. 70% do chumbo que ingerimos vem dos alimentos, frutas, legumes, cereais, da própria água e de bebidas alcoólicas como vinho. O restante é proveniente da poluição atmosférica. A poluição ambiental do chumbo no Brasil, ela ocorre principalmente nos ambientes de trabalho, na fabricação da bateria e, posteriormente, na obtenção do chumbo a partir de sua sucata, uma vez que o Brasil não tem hoje produção primária de chumbo a partir do minério. Mas nós registramos também alguns focos de contaminação ambiental de chumbo. Eu citaria 2 focos principais, um em Adrianópolis, no estado do Paraná, próximo ao Vale do Ribeira, e outro na Bahia, no Recôncavo Baiano, em Santa Amaro da Purificação,
onde no passado houveram fábricas instaladas ali, fundições primárias de chumbo, que hoje estão fechadas, mas ali você tem uma contaminação elevada. Em outros locais, a exposição e a contaminação ambiental do chumbo não é significativa como em outros países. E a exposição ela vai ocorrer principalmente nesses ambientes descontrolados, ambientes de trabalho, onde o controle não é adequado. Apesar da sua toxicidade, que é bastante conhecida, é uma substância, o chumbo e seus compostos, que nós não podemos descartar no momento a sua utilização. Não faz sentido você falar em banimento do chumbo, porque você não tem substituto viável hoje, principalmente para a produção de acumuladores elétricos, as baterias, que é usado na indústria automobilística. Como não tem nenhuma solução viável, então nós continuaremos utilizando por muito tempo. Existem algumas aplicações também do chumbo, por exemplo, como você utiliza na proteção de telas, de computadores para barrar radiação e outras aplicações importantes, para as quais não se tem alternativas. A contaminação pelo chumbo não fica condicionada apenas ao ambiente de trabalho. Sem cuidados especiais e sem o devido monitoramento, ela assalta os muros das fábricas e se torna um caso de saúde pública. Em Adrianópolis, a gente desenvolveu um trabalho durante 2 anos, um trabalho de pesquisa durante uns 2 anos, tentando entender essa situação de contaminação. De um lado, dosando chumbo no sangue das crianças, por serem realmente as pessoas mais sensíveis. Então, a gente dosou também em adultos, mas os dados que a gente tem mais importantes são de crianças. Em função dessa sensibilidade maior, a gente trabalhou junto com o Instituto de Geociências da Unicamp, que fez toda a parte de avaliação de solo, de água e de sedimento de rio. Ou seja, a tentativa era de tentar entender se houvesse a contaminação, por onde que ela aconteceu e qual a magnitude dessa contaminação. A contaminação existe, o solo está contaminado, né, pelos dados do Instituto de Geociências e os dados também do Instituto de Ambiental do Paraná, que constatou contaminação do solo. Nesse processo de fundição e de refino, que é chamado de refino, de produção do chumbo metálico, né, da extração do minério, existe produção de fumo, de fumaça da fundição. E essa fumaça, esse fumo que sai pelas chaminés de uma fundição primária, ela é rica em chumbo ou sais de chumbo, principalmente óxidos de chumbo, que são sais de chumbo, sim, com potencial tóxico importante. Certamente, ainda existem muitas fábricas funcionando de maneira precária em todo o país. Mas quais seriam as principais medidas para minimizar o problema? As medidas de prevenção, eu acho que a gente tem que trabalhar com, no mínimo, 3 aspectos. Primeiro, com relação ao ambiente de trabalho, medidas no ambiente de trabalho, medidas, então, de proteção do trabalhador no ambiente, aí as proteções coletivas e individuais que a gente pode comentar, as medidas de cunho de acompanhamento médico da condição de saúde do trabalhador e as medidas do ambiente em geral. O ambiente em geral, logicamente, que nós temos que tomar todo o cuidado, porque nós não podemos contaminar o ambiente, porque a contaminação, quer do solo, quer da água, reflete em consequências para aquela população, para aquela comunidade que vive à sua volta. Então isso tem que ser, os resíduos têm que ser adequadamente destinados e não podem estar sendo jogados a céu aberto, né, ou mesmo contaminando os leitos de rios. Para prevenir, o melhor seria substituir o chumbo quando fosse possível. Quando essa substituição não puder ser feita, algumas medidas de segurança devem ser adotadas. Nessa empresa, por exemplo, a produção de chumbo em óxido de chumbo é toda enclausurada. O manuseio, a utilização e o descarte do produto, além da ventilação e exaustão do ambiente, devem ser objetos de rigoroso controle por parte da empresa e dos trabalhadores. Cuidados com a roupa, vestiário e higiene pessoal também devem ser observados na prevenção da exposição. A informação é outra aliada do trabalhador. Ela deve ser clara, abrangente e reciclada permanentemente. É fundamental para que você possa ter prevenção que
o trabalhador saiba do dano, do risco, do perigo que ele tem na exposição ao chumbo ou como qualquer outro risco. Esta informação ela é fundamental para o processo de prevenção, porque as medidas de prevenção, como nós dissemos, ela tem medidas tomadas pela empresa, que é obrigatório, que ela tem que tomar, mas também o trabalhador tem que saber todos os riscos para ele poder também auxiliar na prevenção. Ele tem que saber por onde que o chumbo entra no seu organismo, porque é só assim que ele vai entender por que ele tem que usar uma máscara, só assim ele vai entender por que ele não deve esquentar a sua comida lá, só assim ele vai saber que ele deve tomar banho antes de ir embora, que ele não deve levar a roupa para lavar em casa, porque senão a sua família vai acabar se intoxicando também. Os males da intoxicação com o chumbo precisam ser concretamente combatidos. E como se disse aqui, o mais importante é começar pela informação. Tanto o trabalhador como os empregadores precisam saber dos riscos inerentes às suas atividades. Só bem informados poderão juntos encontrar as necessárias soluções. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.